Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Eu lancei aqui no canal um quadro chamado Inverdades, que eu acredito que vai ajudar muita gente a entender de forma simples, né, de maneira bem descomplicada, a palavra de Deus. E é claro, se a gente vai estudar as inverdades, vamos aprender sobre as verdades bíblicas. E no primeiro vídeo eu falei sobre as inverdades a respeito do anticristo. Bom, no final deste vídeo que você está assistindo agora, eu vou deixar na tela o vídeo anterior falando sobre essas inverdades do anticristo. Hoje eu quero falar sobre as inverdades que existem sobre a volta de Cristo. Bom, eu alistei 3 delas aqui. Então a primeira, nem ele, Cristo, Jesus, Yeshua, sabe quando ele virá, quando vai ser a sua vinda. Essa é uma inverdade, eu vou explicar já já o porquê. Outra inverdade, a volta dele será a qualquer momento, isto é, a gente pode estar assistindo esse vídeo agora e ele vem, ele volta, no caso iminente, isso é uma inverdade. E por último, que está dentro desse segundo aí, é que vai nos pegar de surpresa, porque ele vem como ladrão na noite. Então essas são inverdades e a gente vai entender o porquê. A primeira coisa é o problema na interpretação. Então eu deixei um versículo aí, antes de você ler comigo, vamos entender uma coisa. Imagina que um rapaz que lê muito a Bíblia e entende tudo de tradição, toda a história, ele é solteiro e ele quer se casar. Então ele encontra uma moça que ele fala, é essa que eu quero, é a minha alma gêmea. E aí ele manda para ela esse versículo de Cantares 1:9 que diz assim, as éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Muito bem, a pergunta é, aqui nós moramos no Brasil, nós falamos a língua portuguesa brasileira, nós temos os nossos costumes e as nossas tradições. Qual seria a reação dessa moça ao receber um versículo como esse? Bom, ela vai entender, no mínimo, que esse rapaz foi grosseiro com ela, quando na verdade era o maior elogio, ou um dos maiores elogios que uma mulher poderia receber naquela época. Os carros de Faraó, eles eram adornados até mesmo com certas pedras especiais, pedras preciosas, e foi essa comparação que o Salomão, inclusive, fez com a mulher a quem ele amava. Então, problema na interpretação. A gente lê uma coisa, a gente observa um versículo, entende com o nosso entendimento brasileiro da língua portuguesa, com a nossa tradição, o costume que a gente vive agora, em pleno século XXI. Dito isso, nós vamos entender um texto bíblico. Então, o versículo de Mateus 24 poderia ser Marcos 13 também, mas eu coloquei o 24 que é o mais famoso. Diz assim, Jesus falando, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, no caso ele, senão o Pai, quer dizer, só o Pai que sabe. Ponto. Aqui, com o nosso entendimento, como aquela mulher que recebeu um elogio através de Cantares 1:9, mas ela entendeu que foi uma agressão. Aqui nós lemos e entendemos também que Jesus não sabe quando ele vem. Na verdade, gente, essa é uma expressão de uma das festas bíblicas, chamada Festa das Trombetas. Ela tem outros nomes também, mas o nome bíblico para ela é trombetas, shofarote, que é o plural de shofar. Tá aqui, olha, eu estou mostrando para vocês, eu não sei se está focando bem, mas esse é um shofar, uma trombeta de Deus. O shofar ele foi ordenado a ser feito com o chifre do carneiro ou de um animal semelhante. No caso, esse aqui é do antílope. O antílope que é o shofar preferido, né, dos brasileiros. Tem também o oryx, outros animais que são permitidos. Então, assim,
Nessa festa, e nós temos uma playlist aqui no canal Festas Bíblicas, onde eu falo muito sobre ela e principalmente o arrebatamento. Essa festa foi ordenado em tal data tocar o chofar ou vários chofarotes e todo mundo tem que ouvir esse sonido, esse som que tem a ver com a volta de Cristo. Normalmente essa festa acontece no nosso calendário, mês de setembro. Eu repito, é uma festa bíblica e não judaica, embora os judeus sempre fazem e muitos cristãos estão fazendo. Essa festa, ela é civil, acontecem os casamentos. Então vamos entender o versículo conforme a tradição. Então, novamente, um rapaz solteiro, ele quer se casar, ele identifica uma moça e agora ele fala com o pai dele. Ambos vão até a casa da noiva, né, da pretendente, e conversam com o pai dela, o qual ele olha para a filha e diz: Filha, este rapaz quer casar com você, qual é a tua opinião? Você aceita casar com ele? E aí ela concorda: sim, quero me casar com esse rapaz. Então, o pai do noivo toma a palavra e diz: a partir de agora eu vou voltar com o meu filho para minha terra, nós vamos construir a sua casa ou a sua cabana, a sua tenda, e nós retornaremos. Quando? Na festa das trombetas, é uma festa de 2 dias. E aí eles retornam no primeiro dia ou no segundo? Ninguém sabe. Nem os servos do noivo, que aqui no versículo Jesus chamou de anjo, nem o próprio noivo, que aqui no versículo Jesus chamou de filho. Mas sim, somente o pai do noivo é quem vai decidir quando eles retornam. Então, quando Jesus estava falando isso, ele não estava dizendo que nem ele sabia. Ele estava dizendo que ele virá na festa das trombetas. De qual ano? Não temos como, hoje nós sabemos disso. Não tem jeito, você pode fazer muitos cálculos, ainda não dá. No futuro, vai dar para saber. E eu vou falar já já o porquê. Agora, qual dia que vem o noivo? Qual dia vem Jesus e Yeshua? No primeiro ou no segundo dia da festa? Não sabemos. E aí está reservado para o pai. Mas é óbvio que quando o pai der a ordem, Jesus já está sabendo, até porque ele, quando disse isso, ele era um homem que era limitado. Quando ele estava em Jerusalém, ele não estava em Jericó. Ele não era onipresente quando ele estava no corpo físico. Mas agora ele retornou ao Pai num corpo glorificado. Então é óbvio, é claro que ele sabe. Mas vamos lá, dentro da festa das trombetas, Paulo também, que entendeu o recado de Jesus, ele usou uma expressão dessa festa. Olha o que ele diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, ou piscar de olhos, ao ressoar da última trombeta ou do último chofar, que é o que está tanto no hebraico quanto no grego. Aí ele diz assim: o chofar soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aqui ele fala da ressurreição dos mortos e depois do arrebatamento para quem está vivo. Mas o que eu quero dizer é num momento, num abrir e fechar ou piscar de olhos. É a expressão dessa festa. Porque todas as festas bíblicas, elas começam no crepúsculo, ao anoitecer. Mas em trombetas, se tornou uma tradição de calcular quando que começava a noite. Então tinha que olhar para o céu e aí ficar observando a hora que nascesse a segunda estrela. Porque quando nascia a primeira, eles consideravam ainda dia. Isso é tradição. E Jesus, ele respeitou essa tradição. Então, a primeira estrela ainda está de dia. A hora que nasce a segunda, vem a noite. Por quê? Porque quando nasce a segunda, já nasce a terceira e a quarta é muito rápido. Hemisfério norte, inclusive, é onde eles estavam, né? É onde situa-se Israel. Então, assim, disso surgiu o abrir
e fechar de olhos ou piscar de olhos. Você pode perguntar isso para qualquer judeu tradicional que não aceita Jesus como o Messias, mas ele vai confirmar isso. O que é não abrir e piscar de olhos? Ele vai dizer, é a festa das trombetas quando a gente espera a segunda estrela. Então, olha a dica, o Paulo entendeu e estava falando para nós. Bom, nós vimos também outra inverdade a respeito do ladrão da noite. O texto é um pouquinho longo, eu até pulei alguns versículos, mas é importante na sua meditação você ler o capítulo 5 inteiro de 1 Tessalonicenses, que diz assim, Paulo, né, palavras do apóstolo Paulo, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão na noite. Ponto. Paulo afirmou isso. Se a gente pegar o versículo anterior, ele começa dizendo para a igreja o seguinte, olha, não preciso explicar para vocês sobre os tempos e as épocas. Aí vem esse versículo. Então todo mundo já sabe com precisão, isso é preciso, isso é lógico, vai acontecer. O dia do Senhor vem como ladrão na noite. Só que aonde que está a inverdade? Bom, eu pulei o outro versículo, mas prosseguindo, Paulo diz assim, mas vocês, igreja, né, os tessalonicenses, olha só, irmãos, não estais em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Então assim, não vai ser repentino, ninguém que está na luz vai ser pego de surpresa. Vamos continuar? Porquanto todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Então, para quem serve a Deus, para quem segue os mandamentos, lê a Bíblia, está aguardando a vinda do Senhor, ele não vai nos pegar de surpresa. Não é para nós que ele vem como ladrão. E a gente vai continuar o versículo para você ter total certeza. Porque nós estamos na luz. Então hoje não há condições, eu estou gravando esse vídeo aqui em maio de 2022, não tem condição da gente fazer cálculo nenhum. Mas futuramente, quando ainda alguns eventos bíblicos se cumprirem, aí vai ficar mais fácil para a gente entender a época. Bom, mas vamos prosseguir. Então, assim, quem está na luz não vai ser pego de surpresa. Quando chegar o momento, nós vamos saber que ele está vindo, que ele virá. Mas vamos continuar aqui. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então é para a gente vigiar, o vigiar continua, ele é o segredo, né, de esperar a vinda do Senhor, é vigiar, andar em santidade, ser cheio do Espírito Santo, pregar o Evangelho, está tudo incluso aqui. Mas vamos continuar, eu pulei também o versículo, e chega num ponto que ele diz assim, nós porém que somos do dia, e a gente já viu isso, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Isso é uma coisa importante. Na Bíblia, Novo Testamento, quando a gente vê a palavra esperança, está falando de esperar a vinda do Senhor. É isso, né? Eu vou esperar minha bênção, meu milagre está chegando. Não, quando fala de esperança na Bíblia é isso. Jesus voltará, né? Yeshua. Bom, vamos continuar. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, ou Yeshua HaMashiach. Não é o texto de hoje, né? Mas aqui no canal eu falo muito sobre isso, a visão pré-tribulacionista e a visão pós-tribulacionista. No caso, o pré, ele tem esse problema, que para eles a grande tribulação é igual, é exatamente a ira de Deus, quando na verdade não é. A grande tribulação é algo que muitos dos servos do Senhor vão passar, principalmente aqueles que estão em Israel, mas no mundo inteiro haverá essa grande tribulação.
E assim, muitos não serão poupados, não vai ter jeito, muitos vão passar por isso, né? Eu vou falar de uma maneira simples para todo mundo entender. A igreja vai passar, sim, a igreja que estiver viva naquela época, e a grande tribulação está próximo. Mas assim, com certeza a ira de Deus nós seremos poupados. E o que vai nos fazer ser poupados é o arrebatamento, o encontro com o Senhor, a reunião. No momento que estivermos nas alturas, nos ares com o Senhor, serão derramados as 7 taças da ira de Deus. E aqui Paulo está falando para nós exatamente isso. Deus não nos destinou para a ira. Então, em resumo, seremos poupados desta ira, porque nós somos da luz, nós estamos vigiando, nós não estamos dormindo, estamos acordados, servindo ao Senhor, aguardando a sua vinda. Bom, eu sei que esse vídeo ajudou muita gente, mas pode ter deixado muitas pessoas também com dúvidas. E aí, deixe a sua dúvida, a sua pergunta de forma educada, respeitosa, aqui no comentário. E em breve eu vou responder para você com o maior carinho e poder. Mas o ideal é você maratonar o canal, observar as playlists, porque muitas dessas respostas já estão nos vários vídeos que nós temos aqui. E eu peço a você que ainda não se inscreveu, se inscreva, porque eu sou uma voz que clama num deserto chamado YouTube. É muito difícil pregar a palavra de Deus nesta plataforma, mas você pode me ajudar se inscrevendo, é de graça, deixando um comentário, deixando o seu like também, porque aí o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante, ele vai notificar para mais pessoas. No Seja Membros, você pode assistir vídeos exclusivos que eu não posso falar abertamente para todo mundo. Então você tem algumas opções aí para ser membro, tem o Valeu, que também você pode nos ajudar o ministério aqui no YouTube crescer cada vez mais. É isso, temos um canal das lives, tá? O primeiro link da descrição, você pode assistir lá a Autoajuda Bíblica, e nós estudamos livros da Palavra de Deus. Tem muita gente que nunca leu a Bíblia inteira. O Autoajuda Bíblica, esse canal das lives, te ajuda também, se inscreva lá, é de graça. Bom, é isso, nós estamos na luz, nós não seremos surpreendidos. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.